Olá, como você está? Tudo bem por aí? Estou muito feliz, muito honrada de transformar mais uma turma que realmente decidiu colocar ordem, organização, foco no seu estilo de vida para eliminar o quadro de síndrome fúngica e muitas outras coisas, né? A síndrome fúngica é a pontinha do iceberg, é aquela dor que fez a mulher despertar, mas embaixo dessa dor há várias outras questões que serão resolvidas e que depois a gente consegue identificar isso pelas falas, pelos depoimentos. Isso é muito lindo de assistir na evolução de vocês, assim como eu vi na minha evolução também. Para você que é nova por aqui, não está entendendo nada do que eu estou falando e não me conhece, eu gostaria que você escrevesse aqui nova, para eu saber que você está acompanhando o conteúdo faz pouco tempo. E deixa eu me apresentar. Eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre acompanhará mais conteúdos sobre síndrome fúngica, que é o conjunto de sintomas característico do excesso de fungos no tubo digestivo. Então, mulher, se você está com crescimento de fungos em qualquer parte do corpo, não só na região íntima, porque isso pode acontecer no ouvido, no couro cabeludo, na boca, nos intestinos, fica com a barriga inchada, na pele, através das micoses. Então, quando é associado a um conjunto de sintomas, você não tem problema só em uma parte do corpo, o nome disso é síndrome. Então, repetidamente, você escutará essa palavra aqui, esse conjunto, né, de sintomas. Sinal é aquilo que você consegue ver de errado no seu corpo e sintoma é aquilo que você sente, porque também envolve o cansaço, a fadiga, a falta de energia, a falta de concentração, a falta de foco. Então, por isso que a síndrome fúngica, ela não gera só um problema na sexualidade da mulher. Ela gera um problema sistêmico que rouba muito mais do que a vida íntima. Rouba tudo aquilo que a mulher precisa para realizar aquilo que ela tanto deseja, que ela sonha, que ela traçou como meta. Estamos aqui para fechar, encerrar o conteúdo dessa semana, que foi uma sequência, né, de lives que eu fiz para demonstrar para você que estava em dúvida se tratava ou não a síndrome fúngica, se continua ou não usando medicações, se quer ou não resolver isso. Então eu trouxe uma série de conteúdos para te mostrar o porquê é melhor você tratar isso com o poder da nutrição de forma natural, comparado com as medicações de repetição. Não estou aqui para vocês que são novas, né? Rayane, Braga, Claudinha, Luane. Para vocês que são novas, eu não estou aqui falando que a medicação não serve para nada. A medicação tem o poder de salvar a nossa vida, nos livrar da morte. Mas a medicação não tem o poder de tratar aquilo que só pode ser corrigido com aquilo que você coloca no prato todos os dias. E muitas mulheres, por terem passado por dietas restritivas ou até mesmo por acompanhar outros nutricionistas, outros profissionais da saúde, acreditam que já sabem o que é uma terapia nutricional antifúngica. Só que eu sempre, né, na nossa conversa, no nosso conteúdo que eu coloco aqui no Instagram, eu sempre tento mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo alcançar isso, até eu quero ouvir de vocês o que vocês já sabem sobre eliminar o quadro fúngico e qual é a dúvida de vocês em relação a isso, por que você está aqui e se você não está no método, por que você não está. Para eu entender qual é o pilar que falta de compreensão para você dar adeus, dar tchau para esse quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Então aqui, hoje, a nossa conversa é um bate-papo mesmo para de vez você encaixar as peças aí do quebra-cabeça, que muitas vezes falta uma pecinha para você, colocar a casa em ordem e realmente fazer o negócio acontecer. E dentro de muitas queixas, de muitas mulheres, essa questão da alimentação saudável, muitas trazem isso, né? Sheila, eu já cortei vários alimentos, eu já separei, tirei aquilo que eu escuto que faz mal, mas eu não consigo ficar longe de determinados alimentos, ou eu já cortei algumas coisas e não vi resultado. Isso já aconteceu com você? Você já passou pela sua cabeça? Ou você já fez alguma coisa desse tipo? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você já fez em relação à sua alimentação. Então, muitas de vocês tentaram
insistentemente algum tipo de pomada de medicação. Só que eu arrisco dizer, principalmente para quem é nova por aqui, para quem assiste os meus conteúdos já está acostumada a me ouvir falar e repetir as informações. Mas para quem é nova, a maioria das prescrições medicamentosas não foram associado com orientações nutricionais, que é chamado de terapia nutricional antifúngica, que é exatamente isso que eu ensino, uma parte do que eu ensino dentro do método, tá? Então, é uma das fases. E aquilo que a maioria faz e que acredita que é isso que tem que ser feito para eliminar o quadro de síndrome fúngica é tirar o açúcar, como a Braga colocou aqui, ó, já tirei o açúcar. Mas tirar o açúcar, será que cortar o açúcar te faz ser uma mulher bem nutrida? Eu, no meu processo de síndrome fúngica, de vencer o quadro de síndrome fúngica, eu te falo e afirmo que eu não cortei totalmente o açúcar. E eu venci o quadro de síndrome fúngica. O que eu estou querendo dizer aqui e mostrando para você que criou crenças por conta de frases ou de padrões que você escuta aí na internet, de repetições de fala, para tratar a candidíase precisa fazer isso, precisa cortar esse alimento, fazer esse banho, precisa aplicar isso, usar o óvulo tal. Para você que já escutou as mesmas informações repetidamente sem entender o que de fato tem que ser feito, eu confirmo e afirmo aqui para você que essas informações não tratam o seu tubo digestivo. Não é isso que faz o seu tubo digestivo regenerar. Compreende? Não é isso que faz o seu tubo digestivo regenerar. Bem-vinda, Viviane, que entrou no método. Seja muito bem-vinda. Toda vez que há bem nutridas aqui esse conteúdo é mais voltado para quem realmente está em cima do muro, aí está na tomada de decisão, mas sempre que há bem nutridas aqui, vocês verão águias. Nossa comunicação é através de águias, que é um animal que tem foco, que sabe onde quer chegar, que está concentrado ali em resolver e compreender o que está acontecendo também, porque a gente só consegue compreender alguma coisa quando a gente tem foco, né? Quando a gente olha para aquilo ali, fala, não, deixa eu me aprofundar nisso, deixa eu entender como que a alimentação, como 4 fases, como o que é essa terapia nutricional, o que é fase de eliminação. Então, você que está aqui, você está com esse foco, né? Então, você está aí entrando no modo águia, que é o modo aí de uma pessoa que realmente quer resolver uma questão. Voltando a falar sobre a parte da alimentação, que a gente estava conversando sobre o açúcar, não funciona você cortar um alimento ou fazer uma manobra isolada, porque não é isso que faz com que o seu corpo regule, não é isso que gera uma reconstrução, não é isso que constrói as suas células, não é isso que modula os seus hormônios, não é isso que faz com que você tenha energia correta dentro das suas células, que são chamadas, também tem uns, lembra os pedacinhos das células que a gente aprendeu lá na aula de silêncio, eu ia falar, de ciência, chamado mitocôndrias. Então, a energia que vai dentro das mitocôndrias depende da tua... Existe um balanço, nem de mais nem de menos. E esse balanço a gente precisa fazer através do quê? Da alimentação e do estímulo celular correto. E isso não é difícil de ser aprendido, porém isso não é ensinado quando você recebe uma prescrição isolada de uma pomada, de um antibiótico, quando você adoece. E isso deveria ser ensinado a partir do primeiro quadro de adoecimento que você teve. Então, lá atrás, sei lá, se você tinha 15 anos, quando você teve a sua primeira queixa de amidalite, por exemplo, isso não deveria ser tratado só com um antibiótico. É errado. Porque é um aviso do corpo que há um processo de inflamação associado com desnutrição. Por isso que é o final IT da doença. E não é simplesmente porque cresceu algum grupo de bactérias ou algo viral, cresceu do nada. Não tem essa do nada. Então, explicando aqui para vocês, para a gente organizar a linha de raciocínio sobre as 4 fases para que vocês eliminem o quadro de síndrome fúngica, que não é só candidíase vulvovaginal, é importante eu frisar isso daqui. Cândida é um tipo, Candida albicans, glabrata tropicalis, isso é um tipo, né, de fungo. Há vários outros. Então, há tipos diferentes de fungos na unha, no couro cabeludo,
ou malacésia no couro cabeludo, enfim. Há vários nomes diferentes para os fungos e vocês não precisam decorar esses nomes. O que vocês precisam sair daqui com essa informação gravada e com a sua tomada de decisão quando você... Opa, eu vou resolver isso e espero que seja hoje, porque hoje é o último dia, juntando, independente dos nomes dos fungos, juntando todos os fungos que tem aí que causam a decomposição do nosso corpo, que assim como um fungo cresce numa fruta e decompõe uma fruta, isso acontece com o nosso corpo também. Por isso que esfarela a sua unha, descama a sua pele, descama a região íntima. É isso que acontece, né, no nosso corpo quando há um crescimento de fungos. Então, independente, mulher, do nome do fungo que você tem crescendo em você, você precisa regenerar o seu tubo digestivo. É exatamente mais importante a inclusão de alimentos. Pegue essa chave aqui. A inclusão de alimentos que faz com que o seu... Sabe essa pele da nossa boca que é bem fininha, que você passa a língua assim, você sente a pele bem fininha? Pensa que tudo por dentro é bem fininho, bem delicado. É bem fininho, bem delicado. E a inclusão de alimentos que são gostosos, que são fáceis de encontrar, que tem em qualquer estado do Brasil ou qualquer lugar do mundo, combinados do jeito certo, tem a capacidade de regenerar essa pele que é tão sensível e que é de extrema importância para a construção do seu sistema imunológico. Porque sem essa construção do sistema imunológico, o sistema imunológico ele não é estático. Todos os dias a gente precisa de pequenas quantidades de nutrientes para recompor a nossa produção aí de construção imunológica. E essa barreira de proteção, que é essa pele fininha aqui, então passa aí a língua na sua bochecha. Faz esse movimento agora, passa a língua na sua bochecha. Passou? Não é sensível? Nossa, é fininho, né? Então pensa aqui dentro que o teu corpo precisa manter isso bem legalzinho, bem delicadamente, digamos, sem nenhuma fissura, sem nenhum machucado, até o final dos intestinos, que é o ânus. E lembra que perto do ânus tem o quê? A vagina. Então, uma parte do corpo não está separada da outra. E dentro da fase de inclusão de alimentos, que, como eu disse, há em qualquer lugar alimentos que fazem com que o seu corpo tenha esse processo de regeneração, você sabendo corrigir e organizar e combinar, principalmente combinar esses alimentos do jeito certo, você começa a resolver o problema do jeito certo. Por isso que a terapia nutricional, o método, é um passo a passo, é um protocolo antifúngico. Tem um começo, meio e fim. Sheila, quando que é o fim? Quando você não tem mais sintomas. O objetivo é o quê? Eliminar sinais e sintomas, tá? Tem pessoas que têm 30 sintomas, por exemplo. Quer dizer que vai eliminar os 30 de uma vez? Não, ela pode eliminar 10 inicialmente. Pô, mas para quem passou a vida com 30 sintomas, eliminar 10 logo no primeiro mês, não é uma coisa maravilhosa? Você já parou para pensar, para analisar há quanto tempo você tem sintomas que você não resolve? Você consegue escrever aqui para mim se isso está acontecendo com você? O porquê você está aqui assistindo esse conteúdo? Isso seria importante aqui para eu saber, até para poder orientar vocês em relação à parte terapêutica. E há quanto tempo você está com essas queixas? Há quantos meses, há quantos anos? Quais são os principais sintomas que você tem? Por quê? Dentro dessas tentativas de tratar com as medicações, igual eu falei aqui para vocês que é sensível o nosso tubo digestivo, é igual essa pele da bochecha, imagina o seu corpo recebendo a repetição de medicações que para você é inofensivo. Ah, eu recebi, foi um médico que me passou essa medicação e tá tudo bem eu tomar essa medicação porque teve uma prescrição médica, tá tudo certo. A tentativa ali foi numa boa vontade de resolver o quadro. Só que isso não foi levado em consideração um quadro de recorrência.
Então, igual a Gleice que colocou aqui, que está há 8 anos. Isso é uma recorrência. E não pode ser ignorado o fato, não importa se são 8 anos, se dentro de um ano você tem a recorrência, que são mais de 4 episódios, por exemplo, de candidíase, ou se sua unha está tomada de fungo, ou se você percebe que seu abdômen está inchado, que os seus intestinos não funcionam, você não vai no banheiro, por exemplo. Não tem essa, gente. Tem que ir ao banheiro todos os dias. Tem que funcionar todos os dias. O corpo foi feito para funcionar. Por isso que há no método a fase de eliminação, tá? E na sequência vem a fase de eliminação, que é para tirar o biofilme de fungos de dentro de você. E para isso, nós utilizaremos, se necessário, antifúngicos naturais, tá certo? Aí, para quem precisa, para quem tem uma intensidade muito alta em relação à recorrência, talvez você nunca tenha recebido uma orientação correta sobre isso, sobre esse passo a passo, mas há uma forma natural de você tratar com a quantidade certa, com a dosagem certa, com o extrato padronizado certo, para você eliminar o biofilme de fungos. Tá? E associado a isso, a eliminação do biofilme de fungos, você começa a perceber outras doenças que estão associadas com os gatilhos, que vocês aprendem também na fase de eliminação, que são as doenças associadas. Igual alguém colocou aqui sinusite, tem rinite, outras pessoas podem ter bronquite, dermatite, igual eu tive. Então, a fase de eliminação é um processo para exterminar as infecções de repetição, para você saber o caminho para eliminar as infecções de repetição. E há pessoas que têm, por exemplo, além das ites que eu citei aqui, tem o herpes de recorrência, por exemplo, associado com quadro fúngico. Lá na fase de eliminação, vocês aprendem também como entrar em remissão, impedir que esse quadro fique voltando com a orientação correta, que é nutriente na dosagem certa, para que você tenha ali o seu sistema imunológico na medida correta para impedir o crescimento do invasor. Tá? Então, a fase de eliminação, eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês, tá? Só vou explicar as 4 fases, eu vou passar pelas 4 fases. Então, fase de regeneração, basicamente, deixa eu voltar aqui, é o que comer, o que não comer, o como combinar. E o mais importante, a lista do que não comer é bem pequenininha. O que comer, o que incluir, você tem N opções. E você vai perceber o quanto que você não estava incluindo alimentos na sua rotina. E, claro que, reforço aqui para vocês, tem que ser algo sustentável. Isso tem que fazer com que a sua rotina, aquilo que você faz todos os dias, seja algo que você consiga realizar. São pequenas vitórias. A alimentação, o processo de se alimentar, são pequenas vitórias que a gente precisa celebrar todos os dias. E amanhã a gente entra nessa fase de regeneração celebrando pequenas vitórias. Sabe uma pequena vitória que é simples? Que eu tava até colocando para vocês lá nos stories há alguns dias, que é a questão de tomar a água sem gelo logo quando acorda. Pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, mas para a grande maioria da população brasileira, vocês podem ter certeza que a pessoa acaba não fazendo esse básico para iniciar um processo de limpeza do tubo digestivo. É o básico, gente. E claro que não é isso que faz com que você elimine o quadro de síndrome fúngica, mas eu quero mostrar aqui para você que a partir de amanhã a gente vai começar com pequenas vitórias que devem ser celebradas e que no conjunto, antes do final do ano, você estará celebrando e talvez já até arrisco dizer que o próximo mês você já estará aqui dando seu depoimento de vitória. Assim como você assistiu vários depoimentos de bem-nutridas que entraram aqui ao vivo e contaram a história delas, tá bem? Então, voltando para as 4 fases. Eu já vou ler os comentários de vocês e tirar as dúvidas sobre pagamento, tudo isso, tá bom? Depois da fase de eliminação, vem outras 2 fases, que é a fase de reconstrução e a fase de manutenção. A fase de reconstrução é basicamente, da cabeça aos pés, nutrientes específicos que talvez você esteja comendo, mas não comendo o suficiente para manter
a beleza, o brilho. Então a gente vai entrar em detalhes, começar um processo de lapidação. Igual quando você pega um diamante, uma pedra preciosa, aí você leva para um lugar especial para dar ali uma lapidada, um brilho. Então a fase de reconstrução é para você aprender como lapidar a inclusão de alimentos ou suplementos para você manter a beleza do seu corpo durante o seu processo de cura e também após isso, tá? Que aí entra o seu processo de envelhecimento, que vem a parte de manutenção, onde eu ensino você a olhar para os seus hormônios de uma forma simples, olhar para o seu estilo de vida, para a parte do esporte, se você desejar, a parte de nutrição esportiva, para a parte de receitas, tá certo? Isso fica tudo lá mais para frente, porque é uma fase que realmente você já conquistou, você já passou por essas outras 3 fases e você já eliminou alguns sintomas e você já está pronta para enxergar para a fase de manutenção, que é essa fase mais hormonal. É fácil de entender, não digo fácil, vou substituir a palavra por simples de entender, tá? O fácil fica parecendo que é uma coisa meio largada, né? Na verdade, as principais vitórias que nós temos na vida não são de coisas simplesmente fáceis, né? São coisas simples que a gente aprende compreendendo o processo. Então, é algo simples que vocês aprenderão lá para realmente colocar o corpo para funcionar do jeito certo. Então, essas 4 fases, as 3 primeiras, são fundamentais para manter a estrutura do corpo. É como se fosse o seu apartamento, a sua casa, que precisa de cuidados, que você precisa olhar para o ambiente onde você vive e manter uma organização. E aí você vai aprender como fazer isso, tá? E é assim que você elimina o quadro de síndrome fúngica. E é assim que você sente o seu corpo funcionando do jeito certo. O que é o sentir o corpo funcionando do jeito certo? É você não sentir mais esse conjunto de sintomas que está tirando a sua paz. É você poder ter a liberdade de ter relação sexual. É você poder ter a pele bonita. Porque o seu corpo, quando você vê assim, eu tô com mancha, eu estou com descamação, tem alguma coisa de errado na minha pele, o problema é o lado de dentro, mulher. Você pode gastar o que for com os cremes, com as pomadas, o problema é o lado de dentro. E depois que você entende isso, tudo fica muito mais simples e mais leve. Você pode comer a sua sobremesa, o seu doce, o alimento favorito em paz, porque você sabe quais são os alimentos que você tem que incluir para manter a beleza do seu corpo, para manter o funcionamento do seu corpo. Quem não sabe essas informações, joga tudo pro alto. É assim, eu não sei o que incluir, então eu só como aquilo que me dá o prazer instantâneo, não incluo nada no meu dia, que faz parte do meu processo aí de regeneração, não faço nada para eliminar. Eu acredito fielmente que eu elimino invasores com a medicação e eu estou sã e salva, e vive num processo crônico de adoecimento. São aquelas pessoas que você deve ter parentes, amigos, que é a pessoa que está sempre rodeada de medicações e já normalizou essa situação. Ela realmente acredita que a vida é assim, seja com omeprazol, com pantoprazol, com corticoide, com antibiótico, com antifúngico. Como eu disse para vocês, não é que é totalmente desnecessário a medicação, mas tem um momento certo e o momento ele é pontual. Na maioria dos casos é pontual. A partir do momento que houve uma repetição, tem alguma coisa de errado com o ambiente que você vive, com a sua rotina, com as suas escolhas. Então é só a gente olhar muitas vezes para o lugar onde a gente vive com um olhar mais crítico das escolhas que eu estou fazendo e o quanto que isso está refletindo em mim, em saúde ou doença. Então eu olho para minha geladeira, eu olho para o armário. Está compatível com saúde ou com doença? Eu olho para minha gaveta. Eu tenho só medicação e não tenho nenhum suplemento? Faz sentido isso? Ter várias medicações e não ter nenhum suplemento? Eu olho para a estante. Eu tenho uma televisão e não tenho um livro? Eu olho para o meu computador. Eu tenho o Netflix, mas não tenho um curso onde eu aprendo a cuidar do meu corpo, da minha saúde, para eu poder refletir isso nos meus filhos, na minha família, para eu poder olhar no espelho e estar feliz com aquilo que eu estou vendo? Pegaram a chave? Então, aquilo que está ao seu redor
vai moldar exatamente o resultado que você está tendo. E a partir do momento que você começa a entender isso, olhar para o teu computador, olhar para a tua geladeira, olhar para o teu armário, olhar para a prateleira, você começa a moldar exatamente a vida que você quer viver. Tá bem? Então vamos com tudo. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Não dá, mulheres, pra gente colher resultado sem encerrar ciclo. Você precisa encerrar algum ciclo aí da sua vida, de alguma coisa que está acontecendo, que está fazendo com que você não queira cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Ah, eu não quero aplicar o método porque agora não é o momento de eu investir em mim, de cuidar de mim, tá? Então marca a data. Qual é a data que você vai fazer isso por você? Porque se você tem mais de 30 anos, pô, já tem mais de 30 anos, vai esperar até quando para cuidar da tua alimentação? Vai manter um paladar totalmente infantil para refletir isso, não só em você, no seu envelhecimento, mas também nos filhos, que talvez você já tenha o que você deseja ter? Você já parou para pensar nisso? A partir dos 30 anos não tem... Porque assim, na fase dos 20, a gente ainda fica vivendo uma adolescência tardia, né? Então a gente passa ali dos 18, vive uma adolescência tardia, a gente demora para tomar decisões da vida adulta. Quem nasceu aí nos anos 80 é dessa geração assim que demorou jamais para ter filhos, demora mais para cuidar de outras pessoas, né? Digamos assim. Não todo mundo que tá aqui, mas eu imagino que algumas pessoas sim. Então, dentro desse processo de viver uma adolescência tardia, muitas vezes tem muitos movimentos com a busca de prazer incessante através de hábitos infantis, que muitas vezes quando você estava ali no seu momento sozinha ou algum parente queria agradar você, alguma coisa acontecia, você tinha um acolhimento do alimento e nesse movimento para a vida adulta, você não conseguiu ter a orientação ou talvez o exemplo de pessoas em sua volta para te mostrar que dentro da vida adulta dá para ser prazeroso e gostoso com alimentos que não sejam totalmente ensacados, que dá para viver associando os dois mundos de forma inteligente que você não adoeça. Porque mulher, se você está adoecendo o tempo todo ficando doente, você acha que mês que vem tua vida vai estar melhor ou pior? Ah, mas é porque eu tô resolvendo um negócio aqui de trabalho, é uma decisão muito grande, é algo muito especial que eu vou fazer. Tua vida vai estar pior mês que vem se você não cuidar da tua alimentação. Pode ser o trabalho que for, a coisa mais importante é o teu trabalho. Pô, o teu tempo e a tua saúde não é mais importante do que essa decisão que você precisa tomar e do teu trabalho que você não consegue se colocar em primeiro lugar? E é esse movimento que faz com que a maioria das mulheres tenha baixa autoestima. Ah, o trabalho é mais importante. Não, deixa eu resolver isso daqui que é mais importante. Eu não sou importante. Eu como ali, o meu jantar é um chocolate. É um negócio largado e eu não cuido de mim porque eu não sou importante agora. O que é importante é o meu trabalho. Ah, eu não sou importante. O que é importante é meu filho. Deixa eu dar atenção aqui pro meu filho. O meu corpo fica para depois. A minha saúde fica para depois. Deixa eu fazer alguma coisa pela minha família, mas eu fico para depois. E quando você cuida do outro, quem cuida de você? Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que cuidar de você. Muitas mulheres mandam mensagem para mim falando assim: Sheila, eu gostaria de uma consulta com você. Porque muitas, eu sei que o coração delas aqui na hora que manda essa mensagem pra mim é assim: ah, eu quero que você cuide de mim. Eu quero marcar consulta pra você cuidar de mim. Só que eu vou te falar aqui. Não tem cura com uma consulta. Se alguém falou pra você que uma consulta iria curar você, isso é uma mentira. A consulta é para te mostrar qual é o seu problema, para qual direção você deve ir. É isso, consulta.
Consulta não te cura. Consulta te mostra o que está errado. Qual é a direção? E aqui eu te mostro gratuitamente o que está errado e qual é a direção. Eu te mostro que repetir medicação vai te levar para o fundo do poço. A tua vida vai ficar uma droga. Tua relação sexual não vai existir. Será fissura atrás de fissura. Essa gordura abdominal só vai aumentar. Teu fígado vai começar a pifar. E se ninguém falou a real pra você, a verdade, eu vou te falar. É isso que a medicação de repetição faz. Não é mais esse negócio assim, eu quero que alguém cuide de mim. Não, você não estará sozinha, mas você vai cuidar de você. Com a informação certa, com o passo a passo certo. Puxando o teu lado, mulher adulta, para resolver essa questão e parar de se inferiorizar, colocando trabalho, filhos e família em primeiro lugar e deixando você de lado. Porque quando você não está bem, tua família também não está bem. O exemplo pro teu filho, você pode ser a mais top da galáxia no teu trabalho. Mas teu filho vai te ver doente, teu filho, tua filha, e vai se sentir culpado. Nossa, minha mãe faz tanto para poder me criar. Vai se sentir culpada. Eu falo isso por experiência própria. Eu via meus pais em estado de adoecimento, sem cuidar da alimentação, era assim que eu me sentia. Vocês acham que eu escolhi estudar nutrição? Às vezes a gente acha que a profissão vem assim do nada, né? A gente escolhe as profissões do nada. Não. Quem escolhe psicologia tem suas questões, quem escolhe nutrição tem suas questões, quem escolhe direito quer resolver alguma coisa, alguma pendência ancestral aí. E no meu caso, o nutrir, eu olhava para aquilo, para aquele estado de adoecimento deles, que a cada ano o negócio ia ficando, parecendo que ia ficando pior. E eu falava, caraca, isso é culpa nossa, né? Digo nossa porque eu tenho um irmão mais velho. Ah, porque tem que cuidar da gente, porque tem que fazer isso, tanto esforço. A criança se sente culpada. E você que não tem filhos, você que está aqui que não tem filhos ou não deseja ter, enfim, independente da sua decisão, dois pontos. Se você quer ser mãe, imagina, há mulheres aqui. Eu sei que há mulheres aqui que estão gestantes e tem o quadro de candidíase de repetição. Só quem já passou por isso sabe o tormento que é. E como é triste você não conseguir curtir sua gestação com um quadro de candidíase. Imagina você, grávida, olhando para suas unhas com micose, vendo os intestinos não funcionar, tendo fissura na região vaginal por conta de candidíase, algo que pode ser prevenido e tratado, curado. Você não precisa mais passar por isso e nem passar por isso, desde que você olhe para a direção. Só tem uma direção certa. Só com o poder do alimento, da nutrição em sua vida, é só esse caminho que resolve, mulher. A medicação vai te resgatar em alguns momentos do fundo do poço, mas não é ela que vai trazer a tua vitalidade, a beleza, a juventude no sentido de manter o processo de envelhecimento na medida correta. Você olha duas pessoas da mesma idade, você fala, nossa, tem a mesma idade mesmo? O nutrir é exatamente para que a gente consiga ter uma vida digna, como a gente tem que ter. Nós estamos aqui para viver e ser felizes. Nós não estamos aqui para sofrer em estado de adoecimento, é enxaqueca, é dermatite, aí depois vem uma queixa na unha, aí depois vem uma queixa nos intestinos. Nós não estamos na Terra para sofrer. A gente está aqui para florir, para servir. Para servir. E a gente só consegue servir com saúde.
A gente não consegue servir vivendo doente, infeliz. E o estado de felicidade, que são momentos, né? Porque ninguém fica felizona a todo momento, o tempo todo. A gente vive estados e momentos de felicidade tendo saúde. Por isso que tantas pessoas estão lá na cama de um hospital, no leito, muitas vezes de morte. O que passa ali na cabeça, eu falo porque eu fiz estágio em UTI. Quando eu me formei em 2009, eu fiz estágio na UTI do Hospital São Bernardo, porque eu trabalhava no ambulatório médico lá da Mercedes e era o hospital mais próximo e eu fiz estágio lá. E o que eu mais ouvia das pessoas que estavam na última, porque eu fiz o estágio ali com pessoas que estavam realmente na última, a maioria ia a óbito. O meu estudo de caso, inclusive, foi a óbito, que era um paciente que era alcoólatra. Ele teve encefalopatia hepática. Então, o fígado, ele fica tão degenerado, e isso medicação também pode fazer, tá? Pode causar esse problema. O fígado fica tão destruído que começa a dar alucinações, a pessoa começa a perder o raciocínio, e tem momentos que ela volta, que ela fica ali no estado dela, e depois ela sai do estado. E quando ele voltou pro estado dele, o estado original, eu estava, né, passando visita para ver se a alimentação estava tudo em ordem, se tinha alguma queixa, alguma coisa, e a esposa estava lá. E o pedido dele foi exatamente: eu queria poder voltar para poder ter mais saúde. Porque só ali no leito de morte, ele conseguiu enxergar tudo aquilo que ele fez na vida dele e levou ele para aquela morte desnecessária. Não era o momento dele morrer daquele jeito, não. E ele sabia disso, por isso que a fala dele foi essa. E eu trago essa reflexão aqui para vocês, porque uma mulher que passa a vida com um quadro de síndrome fúngica está morrendo antes do tempo, aos poucos. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa que você gosta, quando você deixa de ter a relação íntima com o seu parceiro, quando você deixa muitas vezes de passear, de usar um biquíni, usar uma roupa, porque você tem vergonha, porque você tem medo da doença, você está deixando de viver. E isso é morrer antes do tempo. Toda vez que você diz não, querendo dizer sim no momento de uma relação íntima, por exemplo, então é importante aqui a gente conversar sobre isso, porque às vezes fica parecendo, mas é só uma queixa na unha, é só um estufamento, é só um cansaço, é só uma micose, é só uma candidíase. Não é só, é perda de vida. Toda vez que você foi na farmácia lá comprar a mesma medicação, repetir a mesma coisa, você estava perdendo vida, você não estava ganhando vida, porque você estava perdendo seu tempo, insistindo no tratamento que não resolve. Pegaram a chave? O processo de cura, o processo de aprendizado, é isso que faz a gente semear e se sentir vivas. Se a gente não aprende coisas novas, se a gente não aprende e não aplica isso em nossa vida, a gente só tá existindo. Não que existir seja um problema, não é? Mas a partir do momento que eu encerro o meu aprendizado na Terra, que eu paro, até por isso que eu fiz essa pergunta lá nos stories. Falei assim, qual foi o curso? Quando que você sente que você aprendeu alguma coisa? Porque a partir do momento que você encerra o aprendizado, você começa a morrer antes do tempo. E a gente precisa todos os dias dar uma analisada, um olhar 360, para ver se realmente o que a gente está fazendo é coerente. Porque sem perceber, você pode estar num piloto automático, mantendo aí padrões que você nem percebe, de hábitos complexos que estão te levando para esse quadro de morte precoce. Coisas que você nem percebe por falta de conhecimento. É o conhecimento que faz a gente sair de um degrau e ir para o outro. Eu nasci, fui criada
num bairro chamado Campo Limpo, em São Paulo. Até comentei isso aqui ontem pra vocês, pra quem é nova que não me conhece há muito tempo. E quando eu decidi estudar nutrição, né, pra mim era tudo muito, né, parecia tudo muito longe, distante, né, de se tornar real. Mas eu sabia que pra eu sair daquele estágio, pra eu subir para um próximo degrau, para o próximo nível, eu tinha que estar na melhor faculdade que eu pudesse. E aqui em São Paulo, a melhor faculdade da época era São Camilo. E vocês não sabem o quanto foi sofrido para estudar nessa faculdade. Eu sei que muitas que estão aqui também passaram por esse estágio e tudo mais. Mas eu digo de um sofrimento, de realmente aquela batalha de acordar, pegar o ônibus lotado, aí pega o ônibus lotado, vai para o trabalho. Eu trabalhava de telemarketing na época, depois eu virei caixa do banco. E aí você vai cansada para a faculdade. Só que tudo isso fez parte do aprendizado e do processo de maturação que me levou para um outro estágio, para um outro degrau. Foi o aprendizado. Se eu tivesse escolhido, talvez, estudar num outro lugar, mais perto, mais cômodo, mais confortável, talvez isso não teria me levado para esse estágio aqui. Talvez sim, talvez não. A gente não tem como saber. Mas dentro do teu processo de cura, talvez o degrau que você está e você não sai desse degrau, é porque você quer manter, você quer colher aqui, ó. Ah, eu quero só fazer isso daqui. Eu só quero ir até a farmácia. Eu só quero ir até a consulta e esperar que alguém resolva pra mim. E não vai resolver, mulher. Você vai resolver com aprendizado, com conhecimento. Você vai sair desse degrau e você vai subir para esse. É assim que você vai resolver esse quadro de síndrome fúngica. E por isso que é um método, é um protocolo, um passo a passo, evoluindo. Separou esse tempo para cuidar de você, porque toda vez que vocês param para me escutar, é um momento que vocês querem pegar uma informação para colocar em prática aí na rotina de vocês, para aprender, para se mover. Então, parabéns por estar aqui nesse sextou. Você podia estar assistindo qualquer coisa aí na Netflix, sei lá, nos outros locais, e você está aqui realmente querendo resolver. Você já determinou que vai resolver. Parabéns por isso. Inclusive, marque a sua data de vitória. Então, se você está começando o processo hoje, você entrou no método hoje, então hoje é a sua data oficial. Claro que tem bem nutridas que entraram no método na data que foi aberta, mas independente de qual, né, momento que você entrou, é a sua data, o dia que você entrou, que você começou o processo. Então, marca a data. Por quê? Porque se você não sabe quando você começou, você não sabe quanto tempo você tem de tratamento, qual é o caminho que você está trilhando, tá? É importante você fazer registros sobre o que está acontecendo nesse novo momento, nessa nova fase. É importante a gente anotar. Inclusive, anotar sonhos, tá? Pega essa chave aqui também. Anotar sonhos também é importante. Diz algumas coisas que a gente precisa interpretar da nossa rotina aí, que a gente precisa organizar. Deixa eu ver agora os comentários. Fui falando, deixei os comentários aqui passarem. Fernanda, obrigada pelo seu relato, maravilhosa, bem-vinda. Ó, a Rayane colocou: estou muito triste em querer ter a relação com o marido e não poder. Então, esse momento de tristeza, Rayane, é um impulsionamento para você resolver. No meu caso, quando eu decidi resolver o quadro de síndrome fúngica, lá em 2017, quando eu adoeci, foi exatamente no momento de tristeza. Falei, que raios que tá acontecendo comigo, gente? É a mão que tá coçando, eu não podia ver uma parede que eu tava coçando as mãos por conta da desidrose. Era 8 quilos a mais do meu peso, eu tava parecendo literalmente um baiacu, gente. Tava, tipo, sabe assim, inchada, ganhei gordura. E não foi do nada, é que eu não fui percebendo, né, esse movimento de adoecimento. Não fui prestando atenção, na verdade. Percebendo, eu fui. É a unha com micose. Gente, não tem que viver assim. Em nome de Jesus, não tem que viver assim com esse estado de adoecimento, tá? Luana, maravilhosa. Muito feliz de ler as mensagens de vocês. Tinha alguém perguntando sobre boleto, mas eu acabei perdendo aqui E dentro desse movimento, é importante essa troca entre vocês
Porque cada uma vai colocando a experiência em relação à fase, o que está acontecendo, a sua vida pessoal, se quiser compartilhar alguma coisa. É importante essa troca desse movimento, porque a minha experiência é diferente da tua experiência, né? Em relação à pele. Claro que a parte técnica da nutrição, isso é um padrão, é um protocolo. Mas aquilo que a gente sente, o nosso feminino, ele é diferente para cada pessoa, né? E uma coisa que é semelhante de todas nós que estamos ou que fizemos parte do método é exatamente o comprometimento com si. É estar numa fase comprometida em realmente não. É a hora do basta, do chega, de parar de ter uma vida naquele estágio médio, sabe? É tudo mais ou menos, o corpo é mais ou menos, não tem que ser mais ou menos. A nossa vida não é linear, claro que não é. A saúde tem os momentos que também não é linear. Mas, gente, não existe esse estágio crônico de ficar o tempo todo usando essas medicações de repetição. Fluconazol, itraconazol, as pomadas, aí quem tem desidrose, dermatite, igual eu tive. Se eu tivesse usado, eu não estou falando aqui para você parar o uso das suas medicações, tá bem? Não é para você fazer isso. Eu estou te mostrando que existe um outro caminho que você ainda não percorreu, que se você quer se libertar dessas medicações, você tem que passar por esse caminho. Porque se eu tivesse usando o corticoide e o antifúngico da época, que era o que eu precisava associar ali por conta da desidrose, se eu tivesse me mantido só naquilo e não tivesse aplicado nenhum processo dentro do método, que é o protocolo, se eu não tivesse feito em mim, hoje vocês acham que vocês imaginam como estaria a minha composição corporal? O que isso quer dizer? Se eu estava 8 quilos... Imagina utilizando corticoide, só quem já usou corticoide sabe como é que é. Corticoide associado com antifúngico, só fazendo isso e deixando a vida me levar. Tá? Então, com certeza, o resultado seria catastrófico. Então, mulheres, encerramos aqui o nosso ciclo, fechamento. Quem participou de Uma Nova Mulher... Parabéns pela sua adesão, por ter percorrido todo esse caminho. Para você que já decidiu, que está no método, já dei boas-vindas, mas dou novamente aqui. Para você que está na sua fase aí de tomar uma decisão ou continuar do jeito que está, pensa da seguinte forma, a última frase que eu vou te falar. Se você não fizer nada agora, final do ano você estará 3 vezes pior. Eu não estou colocando isso como a Raio da Sheila está colocando uma energia negativa aqui em mim. Porque se você continuar fazendo do mesmo jeito, a mesma coisa, não tem como você evoluir os seus resultados. Não tem como. É uma matemática simples, uma interpretação simples. Maria colocou aqui, Sheila não respondeu. E Maria, eu acho que eu perdi seu comentário. Sobre boleto, acho que era alguma coisa assim, não era, Maria, a tua dúvida? Então, quem faz o pagamento do boleto é o período de compensar. Então, você fez o pagamento há 2 dias, ele já foi compensado, tá? Então, é 2 dias para fazer a compensação. Acho que era essa a sua dúvida, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quantas águias aí, sejam bem-vindas oficialmente aí para quem está decidida e entrando agora. Para quem tiver alguma dúvida em relação ao que está incluso, como é o método, no link do perfil tem a página com as explicações, tá? E tem um post bem aqui no início, se você está assistindo no Instagram, porque tá sendo transmitido também, foi transmitido no YouTube, se eu não me engano. No Instagram tem um post que tem todas as informações, que é bem fácil e rápido de visualizar como funciona o método. Mas o mais importante, eu sei que quem é mais detalhista quer ver essa parte, então tá aqui disponível, mas o mais importante que eu posso te entregar aqui em relação ao método é o que vai te fazer sentir o método. O objetivo do método é eliminar sintomas, é fazer você sentir o seu corpo funcionando do jeito certo, é você ter o seu feminino em ordem, é você poder decidir o que você quer ou não fazer e não ficar refém da doença e a doença decidir por você.
É você não ter mais vergonha do teu corpo, das suas unhas, do seu cabelo. É você ter saúde da cabeça aos pés. E a candidíase, que eu sei que a maioria daqui tem uma dor aí com relação à candidíase, não todas, porque síndrome fúngica não é só candidíase, tá? Tem mulheres que não têm candidíase vulvovaginal, mas para você que tem candidíase vulvovaginal, isso é a pontinha, tá? E tem outros sintomas que você vai perceber que você vai eliminar e falar assim, eu não acredito que eu vivia com isso. Tem umas que é enxaqueca, tem outras que é a gordura na região do abdômen, tem outras que são os problemas aí em relação à digestão, estufamento. A sua vida, ela vai ser moldada, ela vai ser o espelho daquilo que você está fazendo ali todos os dias no seu prato e sem deixar de ter prazer em comer, que isso é o mais importante. Que alimento é comemoração, o alimento também é prazer. O alimento é conforto. E a gente não pode simplesmente corta tudo e vive de ar. Não é isso. Nutrição não é isso. Se te ensinaram assim, tem que cortar, é só cortando, isso é errado. Nutrição é acolhimento, é conforto também. Que sejam ótimos frutos, que sejam frutos de uma mulher bem nutrida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.